A vez que peidei intencionalmente em um playplace, para parar uma criança. Esta é a história. Quase todo mundo conhece os locais de recreação do McDonald's. E você sabe onde isso está indo pelo título. Então, admito agora que isso foi incrivelmente imaturo e mesquinho da minha parte. Mas bastante satisfatório, no entanto. Foi em meus 20 e poucos anos, e eu ainda estava trabalhando para controlar meu gás potente. Mas o estúpido, eu ainda gostava muito de comer comidas picantes. Quero dizer, eu ainda amo isso, mas tive que cortar para o meu próprio bem. A essa altura, eu tinha dias bons. Mas em dias ruins eu poderia amordaçar uma larva. Se alguém ou alguma coisa sofreu mais então, foi meu pobre banheiro. Aposto que o banheiro teria pulado pela janela se pudesse. Essa história foi um dos meus dias ruins de gasolina. Na época eu não morava mais na casa do meu pai e tinha um apartamento. E eu era vizinho de uma mãe solteira que chamaremos de Sherry. Ela tinha quase 30 anos e estava sempre ocupada. Ela e seu ex dividiram a custódia de seu filho Sean, e ele tinha apenas 7 ou 8 anos. Ele também era um pirralho completo. Lembrou-me muito de como minha irmã costumava ser. Até eu peguei tentando roubar minha carteira uma vez. Foi num sábado ou domingo, não lembro bem qual. Mas Sherry veio bater na minha porta implorando para que eu cuidasse de seu filho por um tempo, porque ela foi chamada no escritório no último minuto e ficaria fora por horas. E ela não tinha babá em tão pouco tempo. Não foi a primeira vez que observei Sean para ela. E não foi o último. Eu também nunca pedi dinheiro a ela porque ela não me pedia com frequência. E nunca foi o dia todo. Acho que o máximo que já assisti Sean foi cerca de 6 horas. E o garoto se saciava facilmente com videogames. Mas ele ainda era um pequeno ladrão às vezes. Certa vez, ele saiu com um disco de videogame enfiado sob a camisa. E Sherry teve que devolvê-lo mais tarde, quando pegou jogando. Não era um jogo para crianças de forma alguma. Se Sean fosse pego roubando, ele ficaria de castigo. E aquele garoto amava gritar e fazer birra sempre que ficava de castigo. Sherry culpou um pouco a maneira como Sean agiu, já que ela estava muito ocupada com o trabalho. Mas seu ex também era um verdadeiro trabalho. Nas poucas vezes que encontrei o cara, ele foi um verdadeiro idiota comigo sem motivo. Ele também era uma década mais novo que Sherry. Ela me disse que eles se conheceram em uma festa, ficaram bêbados e tiveram um caso de uma noite. E foi assim que eles tiveram Sean. E Sean pegou muitos maus hábitos de seu pai. Mas não é exatamente disso que trata esta história, então vou seguir em frente. Quando Sherry apareceu me implorando para cuidar de Sean por algumas horas, ela também me deu dinheiro para levá-lo ao McDonald's local para almoçar. Eu não estava fazendo muita coisa, então levei ele lá. Ainda tenho uma queda por um curry ou um double quarter pounder com queijo aqui e ali. Mas eu tinha um pouco de gás malvado naquele dia. Achei que deveria deixar escapar o máximo que pudesse na caminhada até o restaurante. E eu fiz. Sean sentiu o cheiro e engasgou dramaticamente. Depois me chamou de desagradável enquanto apontava e ria. As crianças fazem muito isso. Então eu realmente não me importo.
Embora assim que Chan terminou de almoçar, ele correu para o local de recreação. Praticamente chutou os sapatos em direções aleatórias enquanto corria. Tive que pedir ajuda de um funcionário porque um dos sapatos voou para trás de uma parte do playplace onde os clientes não deveriam entrar. Esperei que Chan se divertisse por um tempo, mas ele não quis sair quando eu estava prestes a sair. Liguei várias vezes para ele sair, mas ele apenas riu de mim e disse que eu não era o pai dele. Não pude ligar para Sherry porque sabia que ela estaria ocupada demais para conversar. E eu queria sair porque estava segurando outro peido. Mas a recusa de Chan em sair finalmente me fez ficar mesquinho o suficiente para ferrar com ele. Ele era atualmente o único garoto no local de recreação, então imaginei por que não. Fui até o escorregador do tubo e coloquei minha bunda nele. E então soltei um peido enorme que foi bem pior do que eu esperava. Eu estava bebendo bastante cola, então a cafeína só piorou as coisas. Foi um daqueles peidos silenciosos de categoria 7 ou 8 que parecem queimar seu esfíncter muito mal na saída. E dentro de uma dessas estruturas de tubo. Bem, pode muito bem ter sido um forno holandês com esteroides. Além disso, flutuadores de gás quente. Então ele chegou lá bem rápido. Eu disse ao Chan que peidei no parquinho e que ele pode querer sair antes de sentir o cheiro. Bem, ele não acreditou em mim e me jogou uma framboesa de uma das janelas. Então eu apenas sentei e esperei. Cerca de 1 ou 2 minutos depois, Chan começou a fazer muito barulho andando de um lado para o outro dentro da área de recreação. Mas ele não saiu. Acho que ele tentou resistir por pelo menos 5 ou 10 minutos. Mas eventualmente ele admitiu que a derrota veio rastejando com os olhos lacrimejantes e parecendo que queria vomitar. Ele começou a me bater daquele jeito que as crianças fazem quando tentam reclamar de um adulto com os punhos cerrados. Eu apenas ri e ele disse que não era engraçado. Chan calçou os sapatos e vi alguns pais com seus filhos entrando na área de recreação. E de brincadeira disse a eles que Chan peidou na área de recreação. E eles podem querer deixá-lo arejar por um tempo antes que seus filhos entrem nele. Chan começou a gritar que não era ele. Mas eu apenas ri um pouco mais e disse, claro que não, de forma sarcástica. Levei Chan de volta ao meu apartamento e ele praticamente evitou falar comigo e apenas jogou videogame até que Sherry veio buscá-lo. E quando ela chegou lá, Chan foi chorar para ela que eu tinha peidado ele no parquinho. Expliquei o que aconteceu e Sherry realmente começou a rir. E então disse a Chan que ele precisava me ouvir mais quando eu estava cuidando dele. Chan parecia derrotado e apenas saiu com ela. E sempre que eu observava depois disso, ameaçava peidar se ele agisse ou não ouvisse. Funcionou muito bem. Levei-o ao McDonald's mais algumas vezes e ele sempre saía do playplace quando eu dizia que era hora de ir. Acho que ele não queria outro forno holandês. Cuidei daquele garoto aqui e ali até o incidente em que o peguei tentando roubar minha carteira. Eu estava saindo do banheiro depois de mijar e o vi segurando minha carteira em uma das mãos e todo o meu dinheiro na outra mão. Ele apenas congelou olhando para mim e começou a chorar no momento em que eu disse com raiva para devolver o dinheiro. Eu o fiz entregar o dinheiro e a carteira. E ele realmente não queria. Aí eu liguei para a mãe dele.
Sherry ficou tão brava que o deixou de castigo por um mês, e então praticamente parou de me pedir para cuidar do menino. E esse foi o fim de tudo. Eventualmente, Sherry se mudou e não a viu Shane desde então.